Olá, meus amigos. Hoje é dia 9 de outubro, são 18 horas e eu vim aqui para fazer algumas considerações em relação às eleições do primeiro turno e pelo que a gente pode esperar agora para o segundo turno. Mas antes eu queria começar lendo duas passagenzinhas da Bíblia com respeito à religião de todos, mas acho essas palavras têm ecoado no meu coração, então eu queria compartilhar com vocês. A primeira está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Essa é a primeira. A segunda é uma passagem do livro de Lucas, Lucas capítulo 19, versículo 35. Desculpa, versículo 39. Lucas capítulo 19, versículo 39. Alguns fariseus da multidão lhe disseram: Mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: Eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Então, que o Espírito Santo possa iluminar o coração de vocês e vocês possam fazer a devida interpretação dessas passagens. Bom, eu queria começar enaltecendo os idosos, aqueles que já estão dispensados de votar por conta da sua idade. Eu vi muita gente, muitos idosos comparecendo para votar por conta da sua noção da responsabilidade do voto e pelo desejo de mudança do nosso país. Infelizmente o TSE e o sistema político em si não teve essa mesma consideração com os nossos idosos. Eles que são história viva do nosso passado e mais do que ninguém sabe o que de fato aconteceu aqui. Foi uma tremenda falta de respeito que fizeram, unindo sessões com a desculpa de reduzir custo, sendo que eles tinham liberado mais de 2 bilhões de verba para os políticos fazerem campanha. Então, unindo as sessões, mudando sessões de local, dificultando o acesso dos idosos, colocando muitas sessões em lugares de difícil acesso, tornando as filas demoradas, né, para ver se os idosos desistiam, mas muitos persistiram porque tinham noção da responsabilidade deles. Outro ponto a frisar e elogiar é a atuação no Nordeste. A gente viu uma crescência desse desejo de se libertar desse lulopetismo que está instalado no país já há algumas décadas. E aí, entrando propriamente no vídeo, no tema do vídeo, citar por que eu acho que nesse primeiro turno a gente teve vários indícios de fraude, né? Se você pegar para olhar o quantitativo de votos anulados para presidente, a gente teve uma anulação de quase 6% de votos, 6 ou 7%, que dão praticamente 8 milhões de votos. E esses votos anulados, eles sendo computados, se todos fossem para o Bolsonaro, garantiam a eleição no primeiro turno. Se a gente pegar no Nordeste, onde o acesso à informação e a divulgação dos fatos é menor, a gente tem tem estados no Nordeste que a anulação de votos chega a quase 10%. Então isso explica o porquê não saímos vitoriosos lá também. O que eu estou falando não é nenhuma leviandade, não é nenhuma invenção. A gente viu a maior parte das reclamações era justamente essa, que na hora de votar para presidente aparecia a questão o voto já aparecia anulado ao digitar 17, ou então a votação finalizava automaticamente, o que ocasionava o voto nulo. Para esse segundo turno, o que a gente pode esperar? Certamente eles vão dificultar ainda mais o acesso à votação, vão tornar o processo mais lento, por mais que tenha estados igual aqui no Rio de Janeiro, que são 2 candidatos. Provavelmente os mesários vão ser orientados a tornarem o processo mais lento, a chamar as pessoas com mais calma, para aumentar o número de fila, para aumentar a insatisfação das pessoas que estão esperando, porque a gente sabe que muitas pessoas não têm a paciência de ficar na fila aguardando para votar, e a gente sabe também que o outro lado, se for preciso, eles viram o dia para poder realizar o voto deles, né? Então, o primeiro ponto é esse: vamos ficar na fila, custe o que custar, não vamos desistir do nosso voto, vamos levar os nossos idosos para votar. A gente precisa do voto de todos, não é um voto
a menos. Todos os votos são importantes nesse momento, tá? Segundo ponto, você que no primeiro turno votou no qualquer outro candidato que seja, mas não tem intenção de votar no PT nesse segundo turno, por favor se manifeste. O PT vai usar a narrativa de que todos esses votos que não foram para o Bolsonaro no primeiro turno vão ser transferidos para o Haddad. A gente sabe que essa não é a realidade. Eu já vi algumas pessoas se manifestando que votaram no Ciro, mas vão votar, por exemplo, no Bolsonaro, ou que não vão votar em ninguém. É importante que você manifeste qual a sua intenção. Seja apenas se manifestar, sou contra o PT, já é uma ajuda para quebrar essa narrativa de transferências de voto. Outro ponto muito importante, eu vi poucas pessoas usando camisa amarela nas eleições. Nós tivemos uma série de informações desencontradas, o próprio TSE fez o favor de tumultuar na última semana da votação, falando que podia usar camisa com foto de candidato, que não podia. Camisa amarela nunca foi proibido. Isso aqui é nosso comprovante de votação. Camisa do Brasil, camisa toda amarela, a que eu estou usando aqui, que é a semelhante a que o Bolsonaro tomou facada, nós temos que ir de amarelo para mostrar que nós estamos em massa na rua. Não vamos deixar eles nos amedrontar, vão vir novas notícias falsas, eles vão tentar esse discurso de medo novamente, nós não podemos permitir. Tá? Se você não tem uma camisa amarela, não tem condições, não consegue, coloca uma fitinha verde e amarela no pulso, sinaliza que você é brasileira, que a sua cor, a sua bandeira é verde e amarela, que a sua bandeira não é vermelha. A gente precisa deixar explícito. Outro ponto, com relação a essas urnas que dão voto nulo, nós temos que orientar as pessoas a não saírem da urna enquanto não chegar alguma autoridade policial. Você identificou que o seu voto deu como nulo, não está tendo algum problema? Chama a autoridade policial, exige a apreensão da urna para ser levada para análise por motivo de fraude eleitoral. Exija, chama a testemunha. Você que está vendo alguma confusão na sua sessão, entra como testemunha, se oferece como testemunha para ajudar a pessoa. A gente tem que se unir. É um momento de união do povo brasileiro, tá? Então, assim, deu problema na votação, exige a troca da urna e exija votar novamente porque você não confia naquela urna que deu problema. É um direito seu, já que eles não podem garantir a lisura da urna, exija votar novamente. E que o voto seja certo, que o processo seja todo válido. Não saia do local de votação sem o problema resolvido. Todo local de votação tem uma polícia presente. Aos policiais que estão de folga, que apoiam o Bolsonaro, fica a orientação, vocês virem uma situação dessa, oriente o cidadão, não só os policiais, os militares das Forças Armadas, bombeiros, é a hora da gente se unir. O Bolsonaro chegou onde chegou, não foi por méritos próprios, foi pela nossa ajuda, nós colocamos ele lá. É a hora da gente consumar essa eleição, porque se a gente deixar passar batido, eles vão anular mais votos legais nossos, eles vão dificultar o processo, eles vão fazer de tudo, todos os discursos possíveis para poder dizer que o Haddad se elegeu pelas urnas, tá? E vamos prestar muita atenção com a mudança de discurso da esquerda. A esquerda vai adotar um outro tom agora nesse segundo turno. Já começou. O Lula parece que pediu para o Haddad não visitar ele mais na prisão. Então provavelmente eles vão tentar fazer um afastamento da imagem do Haddad com o Lula. Provavelmente eles vão abandonar a cor vermelha. Aposto eu que o Haddad vai passar a aparecer muito mais em cores claras, como branco, azul, que denotam cor de paz, serenidade. Vão tentar afastar a imagem deles da Venezuela, tá? Cuidado com esse discurso, eu apelidei isso aí de o canto da sereia. Eles vão mudar toda a retórica do discurso deles, todo o tom do discurso deles, para parecer uma imagem de bonzinhos, que eles querem conciliar o Brasil, que eles querem resgatar o Brasil, quando a gente sabe qual é o real interesse deles, tá? Muita atenção, principalmente nisso aí. A mídia vai bater pesado no Bolsonaro. Já começou, a Miriam Leitão já começou na apuração do primeiro turno, falando que o Bolsonaro sempre foi radical, sempre foi um radical de direita. Deu na segunda, soltou essa de novo, que o Bolsonaro sempre foi um governo de radicalismo, um governo fascista. A Malhação exibiu no capítulo de ontem, dia 8, falando sobre o fascismo. Então eles vão massacrar isso na cabeça das pessoas para que essa ideia seja incorporada. Nós não podemos permitir isso, tá? Vamos nos unir, é a hora do povo fazer a sua parte. Você que tem uma facilidade de falar,
se exponha, se expresse, essa é a hora.